A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito grato a Deus pela bênção e privilégio de retornar à sua casa para partilhar com você mais uma vez as Escrituras. Hoje nós vamos conversar sobre um tema empolgante, um tema absolutamente desafiador. Nós vamos falar hoje sobre Deus não desiste de amar você. Esta é uma palavra para a sua vida e para a sua família. Assista ao programa de hoje e quem sabe ainda você possa ligar para um amigo e desafiá-lo também a receber da parte de Deus esta mensagem. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Evanilson Félix, pastor da Igreja Presbiteriana em Tapera da Serra, Sergipe. Seja bem-vindo, reverendo, ao programa Verdade e Vida. Obrigado, presbítero Daniel. A alegria é toda minha de estar participando desse programa maravilhoso. Reverendo, o que Deus fez na sua vida que pode fazer na vida do amigo telespectador? Eu posso compartilhar dizendo que aquilo que Deus fez na minha vida foi um verdadeiro milagre, porque outrora vivi uma vida distanciada, uma vida sem o conhecimento do Senhor, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, sou pastor de uma igreja há 14 anos em Tapera da Serra, Sergipe, falando acerca desse amor grandioso. Reverendo, o senhor é um plantador de igreja, já plantou várias igrejas, e numa dessas igrejas que o senhor estava plantando, aconteceu um fato que o senhor julga relevante. Que fato é esse? Eu estava fazendo evangelismo pessoal em uma localidade com o nome Conselho, localizada numa cidade chamada São Domingos, em Sergipe, e percebi a grande influência das pessoas influenciada pela macumbaria, e o meu coração se angustiava, e eu pedi a Deus que mudasse aquela situação, que libertasse aquele povo. E, de repente, nós começamos a orar, presbítero, pedindo ao Senhor que fechasse aquele centro. E, por incrível que pareça, 8 meses após, Deus fechou o centro de Macumba e nos deu possibilidade de alugarmos aquele local e destruirmos os altares que outrora eram erguidos para adoração de Satanás, e hoje nós adoramos a Deus naquele lugar. Por sinal, muitas pessoas que outrora eram participantes, hoje são membros assíduos da Igreja Presbiteriana de Tapera da Serra. Reverendo, como tem sido o seu trabalho de plantação de igreja lá no estado de Sergipe? Tem sido bem interessante, porque Deus tem colocado no meu coração o desejo de estar fazendo o evangelismo pessoal. E através do evangelismo pessoal, eu tenho tido a oportunidade de hoje ter a igreja sede localizada em Tapera da Serra, com 5 congregações e 6 pontos de pregação. Então, um trabalho que está crescendo, que Deus verdadeiramente, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Reverendo, qual a mensagem que o senhor daria para o amigo telespectador que agora nos ouve? A mensagem que eu gostaria de compartilhar com um amigo é a seguinte mensagem: que Deus põe limites ao nosso sofrimento. Lembrando até uma expressão do apóstolo Paulo, que nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aquilo que Deus fez na minha vida, Deus quer fazer na vida desse amigo que nesse momento está nos ouvindo. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração hoje com o reverendo Hernandes pregando sobre o tema Deus não desiste de amar você.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, o poder do amor. Hoje nós vamos então conversar sobre o tema Deus não desiste de amar você. E vamos fazer esta abordagem à luz de Gênesis, capítulo 28 a 35, contando um pouquinho da história do patriarca Jacó. Jacó foi amado por Deus antes mesmo de nascer. Isso prova que o amor de Deus é incondicional. Deus não ama você por causa dos seus méritos. Deus ama você apesar dos seus deméritos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, não pelo fato de sermos merecedores do seu amor. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes nós somos levados a pensar que Deus é como nós. Quando nós amamos alguém, via de regra, é porque este alguém merece o nosso amor, atrai o nosso amor. Deus ama incondicionalmente. A causa do amor de Deus não está em você nem em mim, está nele mesmo. E não há melhor exemplo deste amor incondicional de Deus do que a vida de Jacó. Quando Jacó nasceu, e ele era gêmeo com seu irmão Esaú, ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Por isso, ele recebeu o nome de Jacó, suplantador, enganador. Na verdade, a vida dele foi um retrato do seu nome. Ele, de fato, foi um suplantador, um enganador. Por erros de criação, ele foi mimado pela mãe e Esaú foi preferido pelo pai. E houve um tempo em que Jacó comprou com um prato de lentilhas o direito de primogenitura do seu irmão Esaú.
Mais tarde, por indução da sua própria mãe, ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, e em nome de Deus mentiu para Isaque, seu pai, passando-se por Esaú. O resultado disso é que houve muitas e profundas angústias e dores dentro da sua família. Seu irmão Esaú passou a odiá-lo e resolveu matá-lo logo após a morte do seu pai Isaque, que já estava idoso. Jacó precisou fugir de casa, com a promessa de sua mãe de que logo em seguida voltaria. Fato é que ele passou mais de 20 anos fora de casa, e quando ele voltou, seu pai e sua mãe já não existiam mais. As dores, as feridas foram profundas, as situações inadministráveis do ponto de vista humano, mas Deus jamais desistiu de amar Jacó, a despeito dos pecados de Jacó. Eu quero destacar para você 3 lances na vida de Jacó que destacam este amor incondicional de Deus. O primeiro deles aconteceu em Betel, quando ele foge de casa com a sua consciência atormentada pela culpa. Numa noite trevosa, cansado, afadigado, ele deita e pega uma pedra como seu travesseiro. E ele sonha, e ele vê uma escada ligando a terra ao céu e os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. Se os anjos subiam e desciam, significa que os anjos estavam na terra, velando por ele, cuidando dele como ministros de Deus. E Deus ali faz promessas para ele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Mas Deus não diz que era o seu Deus. Jacó era neto de crente, filho de crente, mas ele não era crente. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele não era salvo. Não obstante a isso, Deus faz promessas maravilhosas para ele, de lhe dar uma terra, de lhe dar uma numerosa descendência, de abençoá-lo, de protegê-lo. E Jacó recebe essas promessas da graça comum de Deus, mas ele ainda não conhece a Deus como Deus pessoal, como Deus da sua vida. Talvez você tenha pais crentes, talvez você frequente uma igreja, talvez você conheça as verdades de Deus, talvez você até tenha uma posição de liderança na sua igreja, mas você ainda não conhece a Deus como Deus da sua vida. A despeito disso, Deus ainda continua amando você. A Bíblia diz que Jacó foi para Padã Arã, ele constituiu família, ele se enriqueceu, os anos se passaram, mas o problema com seu irmão estava pendente. E agora ele tem um problema com seu sogro e precisa fugir desta terra e voltar para sua terra. Ele volta rico, ele volta com a família numerosa, mas ele volta com a sua consciência sem paz. E agora, o segundo lance que nós queremos destacar na vida de Jacó acontece em Peniel. Ele precisa agora encontrar-se com seu irmão. Seu irmão está vindo contra ele com 400 homens. Ele está com medo. O tempo não pôde resolver o problema da sua vida. Adiar a solução dos problemas não é a solução do problema. E é nesse momento que diz a Bíblia que quando ele ficou só no Val de Jaboque, um anjo do Senhor, ou o anjo do Senhor, que era uma própria teofania, o próprio Deus, entra numa batalha física com Jacó. E diz a Bíblia que Jacó luta aquela noite toda, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele não quer ceder, ele não quer mudar a sua vida. É nesse momento que o anjo de Deus toca-lhe na articulação da coxa. E Jacó, fragilizado, agarra-se ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Nesse momento o Senhor lhe pergunta: como te chamas? Será que Deus precisava ser informado acerca do seu nome? É claro que não. Deus queria trazer à sua memória um fato. Há muitos anos, quando ele entrou no quarto do seu pai, Isaque, já quase cego, Isaque perguntou: quem é você? E ele respondeu: eu sou Esaú. Ele mentiu. Deus quer saber se Jacó está disposto a se quebrantar, a se humilhar, a se arrepender e a confessar a sua verdadeira identidade.
Jacó então responde: eu sou Jacó. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. Ele diz: eu sou enganador, eu sou mentiroso, essa é a minha vida, esse é o espelho da minha personalidade, esse é o retrato da minha alma. E quando ele reconhece o seu erro e se agarra ao Senhor, diz o livro de Oséias, capítulo 12, versículo 4, que Jacó faz isso com lágrimas, em pranto, com o seu rosto molhado, pedindo mercê, pedindo perdão, pedindo misericórdia. E diz a Bíblia que ali em Peniel, Deus muda o nome dele, disse: já não chamarás enganador, já não chamarás Jacó, chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Ali diz a Bíblia que ele viu a Deus face a face e a sua alma foi salva. Quero dizer para você que não basta você ter um Deus de segunda mão, não basta você apenas ouvir falar de Deus, de ter apenas a experiência de saber que o seu avô é crente, que o seu pai é crente, mas é importante você mesmo ter uma experiência pessoal de novo nascimento, de conversão, que você reconheça os seus pecados, que você os confesse, que você ponha a sua confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para que você também seja salvo e experimente a bênção, a alegria e o gozo da salvação em Cristo Jesus. Mas agora vem a terceira fase na vida de Jacó. Em Betel, Deus lhe fez promessas. Em Peniel, Deus salvou a sua vida. Mas agora vem a terceira fase, que é El Betel. Mesmo depois de salvo, Jacó passa por um momento de crise, porque ele deveria ir para Betel, mas ele foi para Siquém. Ele foi armando as suas tendas para as bandas de Siquém, na direção oposta e contrária do projeto de Deus para a sua vida. Mesmo depois de salvo, há muitas pessoas que pegam o atalho da desobediência, os descaminhos da vida, e por causa disso, vão sofrer as consequências de seus atos. Ali em Siquém, a filha única de Jacó, Diná, vai ser desonrada pelo príncipe daquela terra. E depois eles fazem uma aliança com este príncipe, com o seu povo. Mas mais tarde, os irmãos de Diná vão matar esse moço, matar o seu pai e provocar uma chacina naquela cidade, cobrindo a família de Jacó de opróbrio, de vergonha e de sentimento de culpa e de violência. É nesse momento de desespero que Jacó recebe da parte de Deus uma ordem: suba para Betel. Mas algumas coisas tinham que acontecer. Primeiro, eles tinham que tirar fora da vida deles os ídolos do lar. Eles tinham que limpar as mãos manchadas de sangue, de culpa. Eles tinham que tirar a roupa suja e contaminada pelo pecado. Em outras palavras, eles tinham que romper com práticas que desonravam a Deus, que maculavam e conspurcavam a vida deles. Diz a Bíblia que quando Jacó, em obediência a esta ordem, mesmo num clima de tanto desespero, sobe para Betel, Deus aplaca a ira de seus inimigos. E ali Jacó ergue um altar a Deus e dá o nome àquele altar de El Betel. Lá em Betel ele conheceu a casa de Deus. Aqui em El Betel ele conhece o Deus da casa de Deus. Aqui é o lugar da restauração. E esta palavra El Betel, numa língua oriental, significa: eu te abençoo outra vez. Deus é o Deus das promessas, Deus é o Deus da salvação e Deus é o Deus da restauração. Talvez você que está me assistindo, mesmo sendo crente, mesmo sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, sendo um membro de uma igreja, também entrou por caminhos que desviaram você das veredas da justiça, por atalhos perigosos. Talvez você esteja caminhando hoje nos labirintos da vida, sofrendo as consequências do seu erro, do seu pecado. Talvez a violência chegou à sua casa, a culpa avassala e tortura o seu coração. Talvez o medo, o desespero. Talvez você sofreu consequências amargas e dolorosas e colheu os frutos amargos de uma semeadura insensata.
Eu quero dizer para você que você pode romper com essas práticas, você pode recomeçar a sua caminhada, você pode subir para a presença de Deus e levantar um altar ao Deus da restauração, e Ele vai dizer a você: eu te abençoo outra vez. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus é o Deus que perdoa e restaura. Deus é o Deus que perdoa e dos nossos pecados não mais se lembra. O sangue de Jesus nos purifica, não de alguns pecados, mas de todo pecado. Se você agora mesmo se voltar para Deus, Deus vai restaurar a sua sorte, Deus vai perdoar os seus pecados, Deus vai lhe dar um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. O amor de Deus é incondicional. Deus não desiste de você. Como Deus não desistiu de Jacó, Deus foi ao encalço dele, Deus o procurou, Deus o libertou, Deus o restaurou, Deus fez dele uma fonte de bênção para o mundo. Deus também não desiste de você. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus conhece o seu passado, Deus sabe do seu presente, Deus devassa os corredores do seu futuro, e Deus é o Deus que ama você incondicionalmente. Ele mandou o seu filho, seu único filho ao mundo, para morrer em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. Entrega agora mesmo o seu coração a Jesus. Entrega agora mesmo a sua vida a Jesus. Assuma este compromisso de andar com Ele, de obedecê-lo, de viver para a glória dEle, e experimente neste momento a vida nova que Ele oferece a você. Tome posse agora da vida eterna. Receba a bênção do perdão de Deus e desfrute desta alegria indizível e cheia de glória, a alegria da salvação, a alegria do perdão, a bênção da reconciliação com Deus. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo assim. Deus querido, eu quero te dar graças, porque tu me amas. Não por causa dos meus merecimentos, porque eu não os tenho, mas por causa da tua graça generosa. Eu quero te louvar porque tu enviaste ao mundo o teu filho, teu único filho, para morrer em meu lugar, para me dar o presente e o dom da vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados e eu estou envergonhado porque os cometi contra ti. Mas agora, ó Deus, dá-me a bênção do perdão. Tira de sobre mim o peso da culpa e dá-me a alegria do teu perdão, a recompensa, Deus, da obra de Cristo na cruz, para que eu usufrua agora este presente bendito e glorioso que tu compraste para mim com o preço do sangue, o sangue do teu Filho. Dá-me agora a bênção de me apropriar da vida eterna e de viver os dias da minha vida para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Gênesis 28 a 35, o reverendo Hernandes falou sobre 3 experiências vividas por Jacó. A primeira, em Betel. Jacó ouve as promessas de Deus, mas ainda não é convertido. Segundo, em Peniel. Ele luta com Deus e a sua alma é salva. Terceiro, em El Betel, ele levanta um altar a Deus e Deus o restaura. Mostrou ainda que o Deus da promessa é o Deus da salvação e o Deus da salvação é também o Deus da restauração. Finalmente, mostrou que não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa de Deus, pois é Ele quem salva e restaura aqueles que nele confiam. Deus não desiste de amar você. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora, você pode adquirir para a sua edificação, ou ainda para ofertar a alguém da sua família ou algum amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site, você pode assistir essa mensagem de hoje
ou todos os outros 232 programas que já foram ao ar e que estão à sua inteira disposição gratuitamente para edificar a sua vida, a sua família e de seus amigos. Acesse www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer um depósito diretamente do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Neste domingo, eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. No nosso site existe lá, localize uma igreja. Você coloca ali a sua cidade, verifica a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa e participa com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino, que sempre começa por volta das 9 horas, e do culto vespertino às 18 horas. Neemias, um político que restaurou uma nação. Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. E durante essa semana que antecede as eleições, ore a Deus. Busque incessantemente para que Ele manifeste a sua vontade soberana nas eleições em nossa nação. Até o próximo programa, até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós estamos aqui hoje para apresentar a você o Cada Dia Natal. Para isto, convidamos o reverendo Milton Ribeiro para falar-nos sobre esta importante ferramenta de evangelização. Quero apresentar então o Cada Dia Natal. Este ano nós temos um objetivo de publicar 1 milhão de exemplares do Cada Dia de Natal. E precisamos então do apoio das igrejas evangélicas em geral, para que esse instrumento de evangelização possa percorrer os mais variados rincões do nosso país. O Cada Dia Natal, ele tem uma peculiaridade. Esse ano nós vamos focar na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, e essas mensagens foram escritas por você e a pedido aqui da direção geral da Luz para o Caminho, e as mensagens estão muito bonitas e muito abençoadas. Milton, nós quando fomos escrever estas mensagens, pensamos em apresentar Jesus ao povo brasileiro. E nós escrevemos então sobre Jesus, o nome sobre todo nome, com 31 mensagens evangelísticas, cada dia falando sobre um nome de Jesus. Esta é uma ferramenta preciosíssima que você pode usar para distribuir entre seus parentes, vizinhos, pessoas do seu condomínio, no seu bairro. E esta palavra é uma palavra que trará também a oportunidade de você divulgar a sua igreja. E eu queria que você, Milton, falasse para nós como é que esta igreja pode usar a 4ª capa do Cada Dia de Natal. Tá bem. Antes, uma lembrança apenas. Quando você adquire o Cada Dia, você ganha um envelope. O Cada Dia se transforma num cartão especial de Natal. Mas a 4ª capa, ela é oferecida àquelas igrejas ou empresas que fizerem 1000 exemplares, que pedirem 1000 exemplares. Nós publicaremos a foto da sua igreja, o endereço, os horários de culto, e você vai ter a oportunidade de, além de proclamar o Evangelho, também compartilhar o endereço da sua igreja local. Nós estamos certos de que esta é uma ferramenta muito importante para levar o Evangelho de Cristo e também divulgar o nome da sua igreja na sua cidade. Ligue para nós. Nós queremos servir as igrejas evangélicas desta nação como agência do Reino de Deus.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.